Nós estamos reunidos nessa noite em que a igreja celebra as cinzas. É a tão conhecida, famosa quarta-feira de cinzas. Nós precisamos entender os significados dessas cinzas para que nós realmente vivamos bem a celebração da qual ela é porta de um tempo precioso que a igreja nos dá. Nós estamos, portanto, às portas da quaresma, não é? Quaresma. Qual que é o significado das cinzas e da quaresma? Precisamos entender muito bem. As cinzas têm o seu significado desde o tempo antigo, muito antes de Jesus Cristo. Os judeus usavam as cinzas sobre a cabeça e depois também incrementaram o rito de penitência vestindo-se de sacos, sabe, saco de linho, que pinica, incomoda, provoca quase que uma tortura no corpo. Então colocaram a cinza, que é o sinal daquilo que já foi, não é mais, foi queimado, ficou só o pó, para significar a nossa pequenez, a nossa necessidade de perdão, perdão dado por Deus, e Ele quer dar esse perdão, mas é muito importante, mais do que importante, é extremamente necessário que eu me reconheça necessitado desse perdão. A gente olha para as leituras que nos ajudam e ajudam muito a compreender esse significado da cinza, do pó, da penitência, do pedido de socorro a Deus. E aí a gente olha para a primeira leitura do profeta Joel e nós vemos o seu ensinamento que manda, olha, rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. O que isso me ensina? Que nós precisamos de dar um jeito de mudar esse coração duro que muitas e muitas vezes todos nós temos, porque se não tivéssemos, não faríamos tantas coisas erradas diante do olhar amoroso de Deus, que ofendem a Deus. Isso é o pecado. Ofensa a Deus é o pecado. E quantas vezes nós ofendemos, não é verdade? Se tiver alguém nessa celebração que pense não estar em nenhuma situação de ofensa com Deus, está perdendo tempo de estar aqui. Todos nós precisamos reconhecer que somos pecadores e, tendo reconhecido isso, nos humilharmos diante daquele que é poderoso, mas que quer fazer somente o bem. Nós olhamos ainda na primeira leitura e nós vemos aqui o retrato de um Deus que ele se volta para vós e vos perdoa e deixa atrás de si a bênção. É um Deus benigno e compassivo, paciente e cheio de misericórdia. Olha que maravilha, nós termos um Deus que tem todos esses, mais do que qualidades, esses atributos de Deus. Ele é paciente, quer dizer, tem paciência conosco, que somos muitas vezes teimosos, cabeça dura, teimamos em andar no caminho errado, no pecado, mas Ele é compassivo, Ele tem paciência, tem misericórdia, Ele quer não o sacrifício, Ele quer o amor. E qual é o real significado, cantado no Salmo, pelo salmista Davi, de misericórdia, pedindo a Deus, misericórdia, Senhor, porque nós pecamos. O sentido mais profundo da misericórdia ensinada por Jesus é a nossa miséria, a nossa pobreza, a nossa carência, a nossa incapacidade de agradar a Deus o tempo todo, mas isso tudo unido ao amor salvador de Deus. Isso é misericórdia, é cobrir, vestir a nossa pobreza, a nossa fraqueza com amor de quem nos ama, quer nos salvar. Então a gente vai aprendendo das leituras sagradas e não podemos prosseguir nessa quarta-feira de cinzas sem ficar com um desejo verdadeiro de aprender esse Salmo 50 da Bíblia. Esse Salmo de Davi. Davi escreveu esse Salmo por necessidade.
Davi abençoado por Deus, ungido por Deus, rei de Israel, mas cometeu pecados atrozes, não é? Dos quais não adianta a gente passar um pano para Davi, não. A Bíblia não esconde nada. E está escrito lá que ele adulterou, cometeu adultério, se interessou por uma mulher casada com alguém que estava na guerra, defendendo o seu palácio, defendendo o seu patrimônio, não é? E além disso, criou um jeito de matar o marido dela. Nossa, que homem bom, né? Acabou ficando bonito na foto ainda, porque naquela época quem tinha condições, e o rei tinha toda a condição, já não lhe bastavam 700 esposas, mais uma, né? Olha só, que maldade, para satisfazer o que é insaciável no ser humano, é o pecado. Se a gente não se colocar a caminho dessa palavra mais repetida pela igreja em todo ano, mas principalmente nesse tempo de quaresma, conversão, mudança de rota, mudança de caminho, mudança de atitudes, mudança de jeito de pensar, de mentalidade, passar a pensar como alguém que queira ser reconhecido como cristão. Aí sim, aí a coisa muda. E aconteceu até com Davi. Depois de tantos pecados, não é? Se prostrou diante de Deus e falou: tem piedade de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Eu acredito no seu amor. Dá-me de novo um espírito decidido. Dá-me um coração generoso. Dá-me de novo o poder sentir a alegria de ser amado, de ser salvo. É isso que diz o Salmo. E nós precisamos aprender isso, porque muitas vezes nós nos aproximamos de Deus, até reconhecemos nossos pecados, mas infelizmente também se constata com muita facilidade que nós arrumamos um jeito de explicar para Deus, na pessoa do padre até, né? Por que é que eu fiz aquilo? Ou seja, arrumar um culpado, ou arrumar uma desculpa, para amenizar, né, a minha situação de pecado. Não, diante de Deus eu não preciso de usar nenhuma máscara. Eu posso tirá-las todas e falar: oh, Senhor, eu sou fraco, eu errei, eu pequei, eu te ofendi, mas não quero mais esse caminho, não quero mais isso para a minha vida. E Deus perdoa, Deus dá uma nova chance. Esse retrato de Deus que nós vimos dito pelo profeta Joel, que é benigno, que é paciente, que é compassivo, que é misericordioso, nós vamos vê-lo mais definido ainda aqui em São Paulo, aos Coríntios e para nós aqui hoje, né? Que vai falar que hoje é o tempo favorável. É como se fosse um barco que estivesse num lago ou num mar e o vento estivesse soprando a favor. Isso é um tempo favorável. Nós queremos ir para onde é bom estar e o vento está ajudando a nossa ida. É isso que nos diz São Paulo. Esse Deus, Ele é bondoso, Ele é misericordioso, Ele é favorável. E nesse momento que Ele nos dá o seu favor, vai dizer: no dia da salvação eu te socorri. Olha que maravilha. Nós vemos aqui o apóstolo definindo Jesus. Quem devia estar naquela cruz ali? Eu sei. E vou falar para vocês. Posso? Você, eu, todos nós. Nós sim merecíamos, mas ele não. E como é que o apóstolo vai definir essa situação de injustiça, mas que foi corrigida por amor, o amor infinito de Jesus? Deus o fez pecado por causa de nós, por amar demais a nós, seus filhos, criados por amor. Ele pagou a conta que nós devíamos. Ele matou com aquela morte ali, a morte que nos condenava todos a uma morte eterna. É isso que nós rezamos nessa quarta-feira de cinza, desse Salvador, bondoso, misericordioso, favorável, está do nosso lado, quer nos salvar. E assim,
nós chegamos no Evangelho. E aí nós percebemos os avisos, né, de Jesus, que são por vezes, e hoje não é diferente, muito forte, para nos chamar mesmo a atenção. Olha como é que começa: ficai atentos, ou seja, prestem atenção, para de ficar fazendo as coisas só para fazer bonito para os outros, só para ser elogiado pelos outros. Os famosos tapinhas nas costas, né? Os aplausos que nós tanto gostamos, as aprovações que nós tanto buscamos. Jesus está dizendo: não, tenham uma vida de verdadeiro caráter, sejam honestos diante de Deus, mudem sim, mas em primeiro lugar, diante do olhar de amor do meu Pai. Reza, mas não precisa rezar e mostrar para todo mundo que você está rezando. Pode até ser dentro do seu quarto, de porta trancada. Deus vê o que está oculto, escondido, conhece a todos e a cada um de nós. Então, meus irmãos, nós precisamos de botar o pé nessa quaresma, que começa hoje, com esse significado em nosso coração, de querer mudar em nós aquilo que nós sabemos, porque tem uma voz silenciosa, é verdade, mas que fala muito alto dentro do nosso pensamento, nos mostra, muitas vezes em tom de acusação, mas mostra onde é que nós estamos errando, aonde é que nós estamos pecando. E aí, identificando e reconhecendo estas áreas, essas situações na nossa vida, precisamos de tomar o caminho da volta, não é? Da conversão. Quem dirige aí sabe. O que é conversão? Tem lugar que você vai aí numa avenida e para a esquerda pode, mas quando não pode, tem a curvinha lá com traço em cima, né? Proibida a conversão. Não, a conversão para o céu é permitida, está sendo chamada por Deus para cada um de nós. Então vamos aproveitar mesmo. Eu gosto muito desse termo, no bom sentido do termo, tirar proveito, não é? Desse tempo favorável. Vamos entrar nessa quaresma, nesses 40 dias, como se fosse um retiro espiritual. A igreja nos dá esse tempo para isso, sabe? Para a gente tirar proveito dessa forma, examinando nossa consciência, e no momento em que cairmos em si, em reconhecermos quais são as faltas, procurar Jesus Cristo na pessoa do Padre, fazer uma boa confissão, para chegar lá no tempo mais bonito da igreja, que é a Páscoa, lavados pela misericórdia de Jesus. Então, que saibamos aproveitar esse retiro quaresmal, esses 40 dias, que tem muito para nos dar. Quero até dar umas dicas, né, nas quais eu me incluo. O ouvido mais perto da minha boca é o meu, então eu tenho que ouvir e colocar em prática, em primeiro lugar. Tá bom. Quem já está bem de oração, reza mais na quaresma. Quem está rezando pouco, vamos passar a rezar, não é? E tem mais, o 40 ensina tanto. Se a gente olha lá na Bíblia, em toda a história, nós vamos ver de diversas formas isso que muito nos ensina. E para que é que nos ensina também? Quanto tempo o povo escolhido por Deus passou lá no deserto? Sabiam que foram 400 anos? 400 anos. E olha que a distância não era tão longa assim, mas cabeçudos que eram, né? Teimosos, afastados de Deus, vez por outra erravam o caminho, decidiam ir para outro rumo e tal, e os 600 quilômetros que separavam a travessia, foram necessários 400 anos, não é? E aí, quando nós falamos de 40 dias, o que é que nos lembra? 40 dias foi o tempo que Jesus ficou no deserto, né? E foi tentado pelo demônio. E aí nós vamos vendo esses significados e olhamos qual é o significado dessa quaresma para nós hoje. Também é o mesmo, é para tirar esse Egito de dentro de nós, né? Esse deserto
e para nos levar para a comunhão com Deus. Deus sabe que nós precisamos e por isso a cada ano temos a quaresma. E quem é que pode nos garantir que essa não será a nossa última quaresma? Olha, vamos com calma, mas é uma verdade, não é? Então vamos viver de uma maneira boa, para que seja frutuosa. Realmente vamos buscar a nossa conversão. Vamos buscar com humildade identificar as nossas falhas, nossos pecados e mudar de vida. E realmente oferecer para Jesus, não como ofereciam os hipócritas, aquele fingimento, não é? Aquelas aparências apenas, mas oferecer o nosso coração sincero. Gosto muito do significado dessa palavra. Significa sem cera, sem maquiagem, sem máscara. Então sejamos sinceros e nos proponhamos a entrar nessa caminhada para que ela dê os frutos que Jesus quer que brote no coração de cada um de nós. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.